Mensagem de 8 de outubro de 2015. Bem, querida família, perdoe-me por não ter um vídeo essa noite. Eu estive trabalhando em nosso novo blog chamado Voz Mansa Triagem, para buscadores da verdade, e eu tinha um monte de tempo dedicado a isso. Então, isso me atrasou um pouco mais sobre a mensagem. E a propósito, para esse blog Triagem para Buscadores da Verdade, é que temos um monte de pessoas no YouTube que não entendem muito bem de onde estamos vindo e assumiram uma posição de renunciar a nós. É muito doloroso para os jovens cristãos que realmente não conhecem a Escritura e não são temperados. Então, nós temos tido que fazer um monte de controle de danos e explicar-lhes o que nós ensinamos e o que nós não ensinamos. A parte agradável sobre esse blog é que nele apenas iremos responder doutrinariamente questões que surgem. E você vai ser capaz de fazer uma pergunta sobre qualquer coisa neste blog. E nós vamos ser capazes de dar a você e responder a partir da Escritura e como chegamos a essa conclusão. Porque o Senhor não é autor de confusão. Satanás é. Intimidade com o Senhor e realmente ter uma relação íntima com Ele é altamente ameaçador para o inimigo. Isso é para que você possa entender que as pessoas estão sendo provocadas para nos atacar, porque elas não entendem. Então, esse é o objetivo do blog. Mas eu tinha um pensamento nesta manhã. Nas últimas 2 ou 3 mensagens, havia 2 ou 3 pessoas que ficaram desnecessariamente chateadas com elas. Eles têm como que um perfurador de otário, entre aspas, bem no meio deles, porque eles não entendem o que o Senhor estava dizendo. Então, eu vou tentar explicar o que é isso e como evitar que isso aconteça com você de novo. Se isso acontecer, porque isso acontece com todos nós. Isso vai tentar fazer com que você seja tão santo que tudo será uma ofensa a Deus. E você vem sob essa nuvem de culpa e condenação só porque você quer ser perfeito para o Senhor e você quer fazê-lo feliz. Assim, a qualquer momento há uma insinuação de que você pode ter falhado em alguma área que tendem a exagerar. E assim, eu quero voltar nesse assunto. Existe um dos nossos vídeos chamado O Perfurador de Otário. E como discernir o perfurador de otário. E um perfurador de otário é quando você vai se dar muito bem. Você sabe, você está indo muito bem, você está feliz, as coisas estão apenas se deslocando e fluindo, e você sente que está cumprindo suas responsabilidades para com o Senhor. Você o ama e você está em paz. Quando de repente, do nada, surge algo que faz você se sentir como se estivesse realmente em profundidade de apuros. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, onde eu só exagerei no caminho. E é claro, você sabe quem está por trás disso. O acusador dos irmãos está sempre tentando fazer-nos reagir de forma exagerada, de alguma forma ou de outra. E como eu disse, se ele não pode levá-lo a fazer coisas ruins, ele vai levá-lo a fazer coisas boas. E em seguida ter controle sobre cada pequena coisa que você faz e tentar fazer o que ele faz de melhor, mentir e acusar. Então, essa é uma introdução a um vídeo. E eu vou compartilhar com vocês de novo, porque eu acho que vale a pena repetir. E eu gostaria de lhe dizer que o que você vê nas mensagens, por favor, não reaja mais se o Senhor diz isso ou se o Senhor diz aquilo. Bandeira vermelha. O que significa ter cuidado, porque esta é uma pausa na mensagem onde o diabo pode realmente estrangulá-lo com condenação. Assim, sempre que você ver essas palavras, não reaja mais. Ou não caia debaixo de um cobertor de condenação. É como o Senhor colocou no vídeo particular.
Coloque uma bandeira vermelha lá. E sei que isso vai ser um ponto de ataque do inimigo para fazer você perder a sua paz e cair em condenação. Porque ele está sempre tentando chamar nossa atenção fora do Senhor, fora de outras almas e para nós. Assim, podemos ser introvertidos, e isso pode ir longe e nos deixar afastados. Então, o Senhor abençoe a todos vocês. E teremos outra mensagem amanhã, se Deus quiser. E vá em frente para ouvir isso, porque eu acho que realmente irá ajudá-los e colocá-los a salvo desses socos. Senhor, eu oro para que você abençoe sua família com o espírito de ensino neste dia. O Senhor te abençoe, família. Hoje é 26 de julho de 2015. Eu tive uma manhã áspera e eu tive uma tentação que me bateu. A tentação de rejeição e abandono que me atingiu como uma nossa. Isso me atingiu como uma parede de tijolos. Uma parede de tijolos em movimento, e pouco antes eu estava indo para ouvir mensagem do Senhor para hoje. E isso quase me deixou totalmente para baixo, mas eu tive recurso para descobrir se a tentação era ou não, e se esse pensamento que eu tinha, que foi tão desanimador, era de Deus ou de um demônio. Então, eu estou vindo compartilhar com vocês o que aconteceu. Quando eu cheguei em oração, a primeira coisa que o Senhor me disse foi: não deixe que os diabinhos a levem para um passeio assim. Você deve saber quando você começa a sentir essa batida difícil. É um perfurador de otário. Eu tenho muitos anjos cuidando de você, mas você deve escolher quem você vai ouvir. Um perfurador de otário é um golpe duro que você não está esperando, que vem do nada e tem um efeito emocional muito pesado em você. O Senhor disse: eu tenho muitos anjos cuidando de você, mas você deve escolher quem você vai ouvir. Eu estava pensando: oh, não, Senhor, por favor, não me faça compartilhar isso também. E ocorreu-me que eu estava pensando que o resto do meu tempo aqui na terra, antes do arrebatamento, iria ser uma confissão de fraqueza após a outra. Oh, meu Deus, por favor, diga que não será assim. E ele respondeu: por que não? Não é tudo um momento de aprendizado? Com você, Senhor? Sim, sempre. Bem, então me ensine, Senhor. Eu estava com medo e eu diria: Senhor, eu não posso ter um momento privado? Eu tenho que mostrar todas as minhas fraquezas? Ele me respondeu: preciso responder a essa pergunta, Claire? Não, eu suspirei. Então, é isso que aconteceu. Eu acho que todos vocês, queridos, podem se relacionar. Já teve um amigo muito bom, alguém que você tivesse realmente valorizado, e de repente você não era mais amigo dele? Ele só levantou a sua âncora e partiu. Bem, eu acho que todos nós já tivemos. Eu não faço amigos com facilidade, não amigos profundos. Como diz o Senhor, ele não confiou a nenhum homem, porque ele sabia como eram seus corações. Eu descobri de maneira dura como corações volúveis e ciumentos podem ser. Especialmente quando seu amigo tem um compromisso com o status quo. E você, eles descobriram, é um pouco estranho. Ou talvez até mesmo muito estranho. E durante a noite sua amizade levantou as velas e desapareceu no horizonte. Bem, de qualquer maneira, para os últimos dias eu tenho recebido leituras das Escrituras sobre Judas e como ele traiu Jesus. Isso nunca é um bom sinal. E só havia uma pessoa que eu poderia pensar que poderia me machucar tanto quanto Judas machucou Jesus. E este amigo, ao que parece, estava ficando muito ocupado demais para falar por dias comigo, e tinha explicado por quê, o que eu realmente compreendi.
mas eu ainda comecei a sentir que algo potencialmente doloroso estava acontecendo. Bem, nesta manhã, quando eu estava me preparando para ouvir a mensagem, fui tomada por um sentimento forte de tristeza, a tal ponto que eu quase caí de joelhos. Tentei argumentar com ele, mas uma forte onda de rejeição talvez sobre mim. Era como se alguém acabasse de morrer. Eu estou muito familiarizada com esse sentimento e eu sei onde isso leva, e não é bom. Aqui eu estava, preparando-me para preparar uma mensagem para todos vocês. E eu fui atingida com uma tsunami de rejeição de alguém que eu tinha realmente confiado o meu coração. Quando você não percebe e coloca isso na sua cabeça, você pode muito bem cair para isso, enquanto a outra pessoa também pode estar sofrendo os seus próprios ensaios. Esta é uma maneira de os demônios separarem amigos íntimos. Assim, é imperativo que você saiba a verdade antes que a mentira te esgote com medo e tristeza. Agora eu pelo menos sei que eu deveria verificar sempre com o Senhor quando algo assim acontece. Então, Ezequiel e eu fomos para a oração e pedimos ao Senhor para perdoar e nos dar uma palavra ungida, uma palavra rema das promessas da Bíblia. E quando nós o fizemos, nós não tivemos boas leituras sobre essa pessoa. Não o tipo das leituras que eu iria receber se ele estivesse me traindo. Não, esse tipo de leitura, contudo. Em vez disso, muito boas leituras, mas algumas indicações de que algo difícil estava acontecendo. Mas nada sobre mentira, ou me apunhalando pelas costas, ou qualquer coisa desse tipo. Eu tinha estendido a mão para essa pessoa, mas ela não estava respondendo, mesmo no pouco. E sua onda de rejeição estava me abatendo. Portanto, a minha última leitura nas promessas da Bíblia foi sobre a obtenção em oração. Então, eu bati a poeira e fui direto para as promessas da Bíblia. Foi sobre a obtenção em oração. Nesse exato momento, eu me sentei diante do Senhor com a intenção de estar lá para Ele. E Ele disse: "Você foi atingida com uma tentação, não é verdade?" E emocionalmente a dor começou a sair de cima de mim e eu comecei a me recuperar. Então lembre-se, aqui o Senhor nos deu confirmações nas promessas da Bíblia e depois falou comigo também. Bem, cerca de 1 hora mais tarde, o amigo me ligou e disse a Jared que o julgamento que eles tinham acabado de passar não tinha nada a ver com deixar cair nossa amizade. Então, aqui estou eu, Senhor. Você teria algo mais para nos dizer? E o Senhor começou. Isso é tão comum. E o que eu quero dizer a todos vocês é que os demônios vão usar isso em vocês se vocês deixarem. Não entre em acordo com coisas como esta. Venham a mim para discernir se há alguma coisa de verdade nisso. Como você faz quando você recebe uma confirmação de fora, algo que você não pode afirmar. De qualquer forma, você precisa de uma palavra rema, uma palavra ungida, de mim. Claire foi capaz de se recuperar e fazer esta mensagem, porque ela tinha a minha garantia de que isso era uma mentira e ela estava sob ataque. Daria certo se ela mordesse a isca e corresse com ela, chorando, lamentando, totalmente confusa e incapaz de funcionar. Esses ataques são muito comuns e, meus queridos, as pessoas não sabem como lidar com isso. Tanto que eles se enquadram pensando que o relatório falso era o meu espírito alertando. Senhor, eu tive esses acontecimentos com meu cônjuge ou filhos. Eu me pegaria nestes pensamentos terríveis. Eles estão mortos em um acidente ou minha conta bancária. Você está irremediavelmente descoberta. Você cometeu um erro grave. Aqui está um pensamento que sempre me abate. Você tem um espírito familiar, não é Jesus. Esse é o pensamento que sempre me abate, eu, Claire.
E vocês sabem que eu vim da loja porque eu adiei a ida ao supermercado por algum motivo. E Ezequiel está preocupado comigo. E ele vai me dizer, bem, eu fui para as promessas da Bíblia e o Senhor me disse que está tudo bem. Então ele recuperou sua paz. Mas quantas vezes temos sido jogados para fora da pista e não fomos capazes de recuperar a nossa paz porque estávamos com medo de que algo ruim tivesse acontecido? Uau! Isso é uma maneira de parar os mortos em suas caminhadas. O inimigo rouba sua paz, rouba sua energia. É desanimador. E quando a pessoa chega em casa e as coisas se endireitaram, elas se sentem mal porque você as fez se sentirem mal. Você sabe, é um círculo vicioso. Portanto, a resposta para tudo isso, para evitar que isso aconteça, é procurar uma palavra do Senhor. Isso é verdade, Senhor? Ou isso é uma mentira? Estou sendo atacado? Então o Senhor continuou. Eu chamo isso de socos de otário. Você acabou de ser derrubado e bateu duro. Eles irão imobilizá-lo. E a menos que vocês os identifiquem antes que eles obtenham uma posição, eles irão abatê-lo fora da comissão até que você possa chegar à verdade da questão. Alguns de vocês estão muito maduros, entre aspas, e inteligentes para usar a Bíblia como um oráculo. Você é o mais provável de ser enganado ou ser levado em tudo de mim, por causa do seu orgulho. Muitos de vocês continuam a pedir uma palavra quando eu te ensinei a obter a sua própria palavra. Muitos de vocês continuam a definhar e dizer que eu não estou falando com você, que você nunca me ouve, ou que devem estar fazendo algo de errado e assim por diante. Posso dizer, não é o que você está fazendo de errado. Você não está fazendo. Você só não está tomando a iniciativa de buscar uma palavra rema de mim. A menos que você se torne como uma criança, você não poderá entrar no reino do céu. Uma criança pequena não diz ao seu pai, você tem certeza que é ok? Mas isso não é adivinhação? Você está certo de que Deus vai me dar uma palavra na Escritura, certo? Bem, como Deus pode me levar à Escritura direto com minhas próprias mãos quando Ele está no céu e eu estou aqui embaixo? Olá, eu vivo em você. Não, uma criança simplesmente pega o livro, ora como tem sido dito para ela orar e o abre. Então, maravilha das maravilhas, Deus escolheu uma leitura. Ela tinha a fé e a obediência de fazer uma coisa muito simples, e isso porque eu era capaz de instruí-la. Como uma parte, eu só quero dizer que aqui o Senhor não está pedindo para você colocar de lado a testar os espíritos. Devemos sempre testar os espíritos. Mas se você estiver ouvindo a este canal de forma consistente, você já testou os espíritos. Ele está pedindo para você confiar nele e não ficar olhando para ter todas as respostas de que por que isso funciona. Você já tem discernimento que Jesus está falando. Agora é hora de apenas confiar nele e obedecer. Isso é o que ele significa, no contexto do que ele disse. Não deve ser interrogado. Então, eu estou pedindo que você coloque para baixo seus diplomas universitários e pegue uma chupeta. Isso vai lhe fazer um mundo bom para se aproximar de sua infância. Eu quero ser seu pai, seu conselheiro, o príncipe da paz. Mas você ainda está muito mundano. Os intelectuais são seu pai, os acadêmicos são seus conselheiros e você não tem paz. Para aqueles de vocês que vão ouvir e agir com fé, eu tenho algumas orientações maravilhosas para vocês. E para os outros que ainda estão me questionando, me desculpe, você vai ter que continuar a viver na confusão de suas próprias mentes, até que vocês descubram que seus caminhos não são o meu caminho.
Quando você descobrir isso, vou ter respostas para você. Meus filhos, não sejam teimosos. Eu irei instruí-los e ensiná-los no caminho que deves seguir. Eu vou aconselhá-los com meu olho em você. Não seja como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento, que deve ser guiado com um pouco de freio. Estou neste momento abençoando vocês com um espírito dócil e sabedoria divina. Decida se você vai tê-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Apressem-se. Estou ansioso para falar com vocês.